Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bom dia, mais uma vez nós estamos aqui para a reflexão do Evangelho dessa manhã. Hoje, terça-feira, dia 5 de agosto, nós estamos vivendo a 18ª semana do Tempo Comum. O Evangelho de hoje está lá em Mateus, capítulo 14, versículos de 22 a 26. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois os ventos eram contrários. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhe disse: "Coragem, sou eu, não tenhas medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir a teu encontro, caminhando sobre as águas." Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo, começou a afundar. Gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e disse: "Homem fraco na fé, por que duvidastes?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então, levaram a ele todos os doentes e pediram que pudesse, ao menos, tocar na barra da sua veste. Todos os que tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Mais uma vez nós ouvimos Jesus se colocando diante dos seus discípulos. O Evangelho de ontem mostrava para cada um de nós um momento quando Jesus alimenta mais de 5.000 pessoas, fazendo a multiplicação dos pães e dos peixes. E o Evangelho de hoje, Jesus pede aos seus discípulos que eles vão à frente até o outro lado do mar, para que ele pudesse despedir a multidão. E ao despedir-se da multidão, Jesus sobe para fazer a sua oração. Toda vez que Jesus faria uma atitude difícil, tomaria uma decisão, antes dele tomar essa decisão, ele vai ao encontro do Pai para orar. E, ao retornar, ele observa os discípulos sendo agitados pelas ventanias e pelos ventos. O mar, que significava, naquela época, um momento de mudança, de travessia, para nós também pode ser a nossa vida, o mar da nossa vida, a agitação da nossa vida. E esse mar da nossa vida, essa agitação da nossa vida, muitas vezes nos impede de ver Jesus. Assim como os discípulos enxergaram Jesus, mas achando que era um fantasma. Somente no momento que Jesus diz que Ele é Ele responde: "Sou eu", que o discípulo abre os seus olhos para verdadeiramente ver Jesus. E muitas vezes o mar do nosso dia a dia nos afasta de ver Jesus, nos afasta de poder enxergar as coisas que Jesus faz dia a dia nas nossas vidas, as coisas com que Ele faz todos os dias. Muitas vezes a gente não dá atenção, não dá nosso olhar pelo simples fato de a gente acordar no dia de manhã. A gente não reconhece que Jesus está tomando conta do nosso mar. Na sequência do Evangelho ainda vai dizer que Jesus acalma a tempestade porque ele já estava no barco, mostrando para cada um de nós que
Quando a gente coloca Jesus no nosso barco, no barco da nossa vida, não há mar nenhum, não há agitação nenhuma que vai derrubar ou afundar o nosso barco. Nós tivemos e sempre estaremos unidos em amor de um Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma ótima semana a todos, fiquem em paz e que Deus os abençoe.